fato de você estar assistindo a isso significa que você deve ser parabenizado e bem-vindo. Você foi adotado na família de Deus. E essa experiência de ser adotado por Deus, ser salvo, vir a Jesus, seja qual for a forma como você a ouviu, é diferente para cada pessoa, mas em todos os casos é nada menos que milagrosa. E você precisa entender a natureza do milagre que acabou de acontecer em você. E esse será o foco desses vídeos e das discussões que você terá ao assisti-los. Quer você sinta ou não, o peso disso você foi levado ao início de uma jornada incrível com a oração que fez a Deus pedindo a salvação. É por isso que investir nesta jornada, participando deste grupo de conexão, é tão importante. Nosso objetivo é ajudá-lo a se firmar e a permanecer firme na nova identidade que você recebeu de Jesus. Porque, na verdade, é a isso que tudo se resume. Você é uma nova pessoa. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa nova vida é o foco deste vídeo. Queremos mostrar a você o que aconteceu quando você recebeu Jesus e prepará-lo para os próximos passos que estão por vir nessa nova jornada. Você me ouviu mencionar algumas das diferentes maneiras de descrever a salvação, ser salvo, vir a Jesus. Essas frases são maneiras que as pessoas usam para descrever a beleza de alguém ser acolhido na família de Deus. Mas a frase que queremos dar atenção agora é uma que nos foi dada pelo próprio Jesus, nascer de novo. Agora, a razão pela qual essa frase é tão importante é porque ela realmente capta a essência do que acabou de acontecer com você, que é o que precisa acontecer no coração de todas as pessoas. Sem Jesus, você e eu somos tão diferentes de Deus que precisamos ser refeitos. Precisamos nascer de novo em outro tipo de pessoa. Somos pessoas pecadoras e, por causa disso, merecemos o julgamento de Deus. Mas, por ser um Deus gracioso e misericordioso, por nos amar, Ele criou um meio de nos livrar de seu julgamento justo. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, as pessoas podem deixar de ser inimigas de Deus e passar a ser seus filhos adotivos. Mas antes de desvendarmos a glória dessa transição, precisamos nos certificar de que entendemos algumas coisas que vieram antes dela. Agora, muitas pessoas acreditam que as pessoas são basicamente boas, e isso faz sentido, certo? A pessoa comum não tem prazer em prejudicar os outros. Todos nós queremos ser amados e até queremos dar amor, portanto, as pessoas más devem ser a exceção, não a norma, certo? Bem, se a Bíblia tem seu lugar apropriado em nossas vidas como a autoridade final sobre a verdade, então não, isso não está certo. A ideia de que as pessoas são basicamente boas é uma contradição gritante da mensagem da Bíblia. A Bíblia diz que estamos mortos em nossos pecados, impotentes para nos salvar, tanto que não podemos nem mesmo nos conscientizar de nossa necessidade de Deus sem que o Espírito Santo venha graciosamente até nós e atraindo nosso coração nessa direção. Mas isso também é o que torna a mensagem de salvação encontrada na Bíblia tão bela. O Deus no centro dessa mensagem amou tanto os pecadores rebeldes que deu o primeiro passo para salvá-los do castigo que eles não sabiam que mereciam. E nós somos esses pecadores rebeldes. Veja, Deus criou a humanidade para ser um reflexo de sua glória e de sua beleza. De todas as criaturas da terra, somente os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. Fomos dotados de uma capacidade única de nos relacionarmos com Ele, de representá-lo e de conhecê-lo intimamente. Mas manchamos essa imagem com nosso pecado. E como resultado, essa capacidade de conhecer Deus foi morta. E a única maneira de ela voltar é se for ressuscitada por Jesus. Mas nem toda a beleza da humanidade está perdida. A Bíblia diz que ainda somos feitos de forma maravilhosa e temível, e, portanto, todas as pessoas, independentemente de sexo, etnia, origem econômica ou religião, têm valor intrínseco e merecem ser dignificadas pelos outros. Vale a pena amar e lutar por todas as pessoas, desde o útero até o túmulo. Mas a Bíblia nos chama a ter uma firme compreensão tanto da beleza quanto da fragilidade da humanidade. A beleza é quando ainda carregamos a imagem de Deus e refletimos sua glória. O quebrantamento é quando nos desviamos da aparência que ele pretendia que a humanidade tivesse. Nosso desvio inicial do que Deus pretendia é conhecido como a queda. E quando os cristãos falam da queda do homem, eles estão se referindo a um evento registrado em Gênesis, capítulo 3.
Deus tinha acabado de criar o cosmos, plantou um jardim para si mesmo na terra do Éden e, então, coroou toda a semana da criação com a formação de Adão e Eva. Eles são diferentes de tudo o que ele havia feito até então. As aves, os peixes, os animais terrestres e os insetos foram simplesmente chamados à existência. Mas humanos, ouçam o que a Bíblia diz sobre a criação de Adão. Adão não foi chamado à existência como os animais, senão moldado do solo e recebeu o sopro da vida do próprio Deus, foi colocado acima de toda a ordem criada, até como foi feito, uma pessoa viva. Adão não foi simplesmente chamado à existência como os animais. Ele foi formado a partir do solo e inspirado pelo próprio Deus. Ele foi colocado acima de toda a ordem criada, até mesmo na forma como foi feito. Então, como nenhuma outra criatura poderia servir como igual a Adão, porque ele era inerentemente superior a todos os animais, Deus criou uma companheira para ele. Ele pegou uma das costelas de Adão e fez Eva. Ela não foi feita de um pedaço de poeira separado, não. Ela foi feita de Adão, do mesmo material que ele. Ela era parte dele. Desvalorizá-la seria denegrir a si mesmo. Oprimi-la seria abusar de si mesmo. Por quê? Porque, embora tenha sido criada para ser diferente dele e para ajudá-lo, ela recebeu uma parte de tudo o que pertencia a ele. Ao criar Eva a partir da costela de Adão, Deus mostrou que ela herdou naturalmente todos os direitos e privilégios de Adão como portador da imagem de Deus. O papel que lhe foi atribuído não diminuiu seu valor. E Deus olhou para esse par perfeito que ele criou para sua glória e colocou todo o seu jardim à disposição deles, e lhes deu uma regra, que ele determinasse o certo e o errado. A autoridade moral deveria pertencer exclusivamente a Deus, e a obediência de Adão e Eva a essa regra seria uma expressão de amor, confiança e lealdade para com ele. Mas a obediência deles não durou muito tempo. Satanás, o primeiro odiador de Deus, entrou no jardim e enganou Eva. Apesar de toda a bondade e todo o amor que Deus havia demonstrado a ela e a Adão, Satanás conseguiu convencer Eva de que não se podia confiar em Deus e que não haveria consequências por desobedecê-lo. Adão concordou com tudo isso e juntos ele e Eva caíram em pecado, e toda a raça humana caiu com eles. Nossos primeiros pais causaram uma mudança espiritual em si mesmos quando rejeitaram o amor e a autoridade de Deus. Ser humano não significava mais estar conectado a Deus. Isso significaria estar afastado dele. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte, de modo que a morte se espalhou por todos, pois todos pecaram. Antes de Gênesis 3, podia-se dizer que as pessoas eram basicamente boas, mas desde aquele dia, esse não é o caso. Nosso padrão é o egoísmo e a rebelião. Naturalmente, não queremos nos render à autoridade moral de Deus. Queremos manter isso para nós mesmos e criar definições de bem e mal que nos deixem confortáveis. E é por isso que merecemos o julgamento justo de Deus, não apenas porque somos desobedientes, mas porque nos achamos melhores do que Ele. Se você acha que pode criar uma definição de bem melhor do que a de Deus, você se acha melhor do que Ele. Então, qual é a resposta de Deus a toda essa rebelião? Salvação. Em sua misericórdia e bondade, Deus abriu um caminho para que os culpados e os que não merecem fossem salvos de suas devidas consequências eternas. É por isso que se chama graça, favor imerecido. Por causa de nossa condição pecaminosa, merecemos a separação eterna de Deus. Mas como Jesus veio e sofreu o castigo em nosso lugar, podemos ser libertados dessa consequência. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A única coisa que você e eu poderíamos ganhar para nós mesmos é a morte. Não há nada que possamos fazer para merecer o perdão ou a salvação de Deus. Somos salvos por sua graça. Jesus morreu por nós quando ninguém lhe pediu. Deus tomou a iniciativa de nos salvar quando não estávamos nem mesmo procurando por ele. O capítulo 2 de Efésios diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é uma recompensa pelas coisas boas que fizemos, portanto, nenhum de nós pode se vangloriar dela. Ao simplesmente responder à oferta de salvação de Deus e à fé, você é liberado de uma eternidade de separação de Deus.
E é aí que entra o novo nascimento. Lembre-se de que essas são as palavras de Jesus para descrever o que é a salvação. Quando Jesus nos salva, ele não nos chama apenas para uma nova religião ou para uma nova maneira de fazer as coisas. Não, ele nos leva a uma nova vida. Renascemos em um tipo de existência totalmente novo que somente Deus poderia tornar possível. Quando pediram a Jesus que explicasse o que ele queria dizer com nascer de novo, ele disse que é nascer da água e do Espírito. Sua linguagem parece um pouco misteriosa, mas na verdade ele estava se referindo a uma promessa do Antigo Testamento feita centenas de anos antes por meio do profeta Ezequiel. Deus prometeu um dia em que lavaria os pecados de seu povo com água e que colocaria seu próprio espírito dentro deles para capacitá-los a obedecer a seus mandamentos. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que veio para cumprir essa antiga promessa. Nascer de novo se resume a duas coisas: ser lavado, perdoado de seus pecados e receber o poder do Espírito de Deus para viver uma vida que o honre. Portanto, se você perceber que seus amigos e familiares começam a perguntar o que aconteceu com você nos próximos dias, basta dizer-lhes que fui perdoado e fortalecido por Jesus. Uma das maiores evidências de que recebemos o perdão de Deus e nascemos de novo é que nossas vidas voltem a parecer o jardim do Éden. A autoridade moral de Deus é restaurada e suas definições do que é certo e errado são o que moldam a maneira como vemos o mundo e vivemos a vida. Isso não significa que sejamos perfeitos, de forma alguma. Enquanto estivermos nesta vida, teremos lutas consistentes e, às vezes, persistentes contra a tentação e o pecado. Mas é nesse momento que precisamos nos lembrar de que somos salvos pela graça, não pelo desempenho. 1 João 2, versículo 1 diz, 1 João capítulo 2, versículo 1 diz, Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu amo esse versículo porque ele capta de forma maravilhosa tanto a nossa responsabilidade cristã quanto a nossa segurança cristã. João está escrevendo porque não quer que seus leitores pequem e que eles derrotem o pecado, a tentação e aprendam a andar livres do controle deles. Mas ele também conhece a natureza humana, ou seja, nosso pecado não tem mais o poder de tornar Deus nosso inimigo. Antes éramos seus inimigos, mas quando nascemos de novo, ele nos tornou seus filhos adotivos. Uma criança, em outras palavras, nosso pecado não tem mais o poder de tornar Deus nosso inimigo. Já fomos seus inimigos, mas quando nascemos de novo, ele nos tornou seus filhos adotivos. Todo o julgamento e a indignação de Deus contra o nosso pecado foram derramados sobre Jesus na cruz. Ele levou tudo isso por nós. Portanto, agora, a resposta do céu ao nosso pecado não é mais o julgamento, mas a defesa. Agora, alguns cristãos ficam nervosos quando ouvem esse tipo de conversa, porque temem que isso leve as pessoas a se aproveitarem da graça de Deus. E isso é compreensível. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, um dos líderes mais proeminentes da igreja primitiva, também sentiu que isso era uma preocupação. Em Romanos, capítulo 6, ele escreve: Bem, então devemos continuar pecando para que Deus possa nos mostrar mais e mais de sua maravilhosa graça? É claro que não. Já que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Observe como a linguagem dele é forte. Ele diz que morremos para o pecado. Se nascer de novo significa viver em um relacionamento com Deus, então isso também significa morrer para o nosso relacionamento com o pecado. Por sermos novas criações em Cristo, com novos desejos e novas motivações, deveríamos estar continuamente perdendo nossa capacidade de desfrutar do pecado. Se a autoridade moral de Deus foi realmente restaurada em nossa vida, então haverá um desejo natural de obedecê-lo e de aprender o que ele, o Criador, exige de nós, suas criaturas. Ao longo dos anos, temos visto muito do que Deus chama de bem ser redefinido como mal e o que ele chama de mal ser redefinido como bem. E talvez ainda vejamos mais. Em todos os cantos do mundo, provavelmente veremos países e comunidades se distanciarem persistentemente da autoridade moral de Deus. Portanto, nossa responsabilidade como cristãos é perguntar: a que parte do governo de Deus minha comunidade está resistindo? E como eu respondo? Estou expressando amor e lealdade ao Deus que me salvou com minha obediência? Ou estou permitindo que meu coração redefina as coisas de alguma forma? Quanto mais tempo dedicarmos para responder cuidadosamente a essas perguntas, mais oportunidades daremos a Deus para usar nossas vidas.
Sua obediência à palavra de Deus pode criar oportunidades para que outras pessoas encontrem Jesus. Por quê? Porque viver sob a autoridade moral de Deus é uma expressão da beleza original que ele sempre quis que a humanidade tivesse. Neste momento, a humanidade carrega tanto uma beleza extraordinária quanto uma trágica desordem. Mas Jesus, o ser humano perfeito, abriu um caminho para que fôssemos libertados da feia fragilidade do pecado, e aqueles de nós que foram resgatados por ele se tornaram, de certa forma, outro tipo de ser humano. Não somos perfeitos, mas fomos perdoados. E agora, por lealdade amorosa ao Deus que nos salvou, oramos o que o rei Davi orou no Salmo 139. No início deste vídeo, mencionamos algumas das frases que usamos para descrever a salvação. Conhecer meus pensamentos ansiosos. Aponte qualquer coisa em mim que o ofenda e me conduza pelo caminho da vida eterna. No início deste vídeo, mencionamos algumas das frases que usamos para descrever a salvação. Uma frase popular que não mencionei é dizer que você entregou sua vida a Jesus. A ênfase nessa frase está no fato de que tomamos uma decisão ou assumimos o compromisso de nos arrependermos de nossos pecados e seguirmos o Senhor. Mas se você realmente pensar sobre isso, há uma ênfase muito mais importante. Não se trata tanto de entregarmos nossa vida a Jesus. Ele dá sua vida a nós. Ele deu sua vida por nós há 2000 anos e agora a dá a nós quando o buscamos para a salvação. Você já foi inimigo de Deus, mas Jesus fez de você um filho de Deus. Antes, você não tinha poder para seguir a Deus, mas Jesus lhe deu uma nova vida poderosa, a vida dele. E nossa oração por você é que cresça no conhecimento da vida de Jesus dentro de você e que viva no poder dele todos os dias à medida que você cresce na fé.